E se eu te disser que o lucro não importa? Você falaria: Luan tá louco, tá maluco. Como assim o lucro não importa? Então, tô aqui para desafiar essa crença, que o que importa é o lucro. Será que é mesmo? Essa ideia de que, eu só vou olhar para o lucro, só lucro. Olha, em algumas empresas isso funciona. As empresas do setor financeiro, por exemplo. Mas em outras, nem sempre isso é verdade. E aí você pode deixar dinheiro na mesa, ou fazer análise errada, ou cair em narrativas, porque entrou nessa simplificação excessiva de só importa o lucro. Mas não fique assustado. Só quero aqui fazer com que você vá além. Não fique só no raso, só no superficial. Não fique igual papagaio repetindo mantra, sabe? Sem saber a realidade por trás. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal. E aqui embaixo eu vou deixar para você uma planilha de aposentadoria. Pra você fazer a sua simulação, é de graça. Só baixar, tá na descrição. Olha só essa manchete do ano passado. Petrobras tem prejuízo de 17 bilhões no quarto trimestre de 2024. Lucro cai 70% em 2024. Mas presta atenção nessa primeira parte. Petrobras tem prejuízo de 17 bilhões no quarto trimestre. Você, no primeiro momento, só olhando manchete, você falaria: fudeu, já Elvis. Vai voltar lá para a época da Lava Jato. Mas será que foi isso mesmo? Olha, é senso comum já você duvidar de manchete da imprensa, ou só focar nisso. A imprensa quer chamar a tua atenção. Para chamar a atenção, você tem que colocar algo que é uma desgraça, um prejuízo desse aí. Cuidado. Por que eu tô te dizendo isso? Porque nesse vídeo eu vou fazer com que você não caia mais nisso, que você eleve o seu senso crítico como investidor. E para isso, eu nem vou utilizar a Petrobras como exemplo. Depois a gente olha para a Petrobras, Vale, Suzano, você já vai entender onde eu quero chegar. Antes eu vou pegar uma empresa que é um pouco conhecida, da maioria dos investidores sim, que é a Intelbras. Eu fiz vídeo de Intelbras para os membros. Por que Intelbras? É uma empresa antiga, tá? Ela estreou na bolsa em 2021, mas já é uma empresa de longa data. Ela nasceu, em 76, cara. Intelbras. Passou por bastante coisa aí. Mas por que eu escolhi a Intelbras? Porque ela se encaixa com essa ideia de que só olhar para o lucro, você vai acabar tomando decisão errada. E aqui eu não estou pegando uma empresa só de commodity. Não é esse o ponto. Uma empresa que não é de commodity, Intelbras. Antes, para você entender, você tem que entender rapidamente, assim, sem precisar se aprofundar, porque não é o meu objetivo nesse ponto aqui. Entender a diferença entre marcação na curva e marcação a mercado. Porque a partir disso, eu vou chegar num conceito que eu acho que você nunca deve ter visto por aí, de marcação da dívida, ou na dívida. Nossa, Luan, tem isso? Marcação para tudo quanto ela tem esse negócio. Tem a marcação na curva, a marcação a mercado e a marcação da dívida. E essa imagem aqui é muito boa para demonstrar a diferença entre marcação a mercado e marcação na curva. O que significa isso? Tá vendo que a marcação na curva ela é linear, vai em linha reta, enquanto que a marcação a mercado é isso aqui? Por que isso acontece? O que acontece? Na renda fixa, você tem esses dois conceitos. Então vamos lá, começando com marcação a mercado. O termo marcação a mercado ficou muito conhecido principalmente pelo Tesouro Direto, que tem lá esses títulos de longo prazo, tipo um IPCA 2050, que tem uma certa volatilidade. Você sabe que o preço do título, ele varia. O preço do título varia de acordo com as condições do mercado, taxa de juros, inflação, um monte de coisa. Só saiba que o preço varia até o vencimento. No vencimento você vai ganhar o que você comprou. Então, se eu comprar hoje o Tesouro IPCA 2050, no meio do caminho, talvez eu não ganhe IPCA mais 6,86 como está agora. Se eu resgatar no momento ruim, talvez eu ganhe IPCA mais 5. Ou talvez eu tenha prejuízo. Pode acontecer com marcação a mercado. Mas eu sei que se eu carregar até o vencimento, eu vou ganhar exatamente IPCA mais 6,86. Quanto que é esse vencimento? Nesse caso, 15/8/2050. Eu sei que eu vou ganhar isso, mas se eu carregar até o vencimento. Se eu sair antes, ou vou ganhar mais do que isso, ou vou ganhar IPCA mais 5 ou ter prejuízo, por exemplo, dependendo do momento que eu faço resgate antecipado, ou eu vou ganhar mais do que isso, tipo IPCA mais 8, IPCA mais 10. Pode acontecer. É a marcação a mercado, é isso. Por que eu ganho mais ou menos no meio do caminho? Por conta da imagem ali, ó. Marcação a mercado. Essa oscilação aqui. Ou eu ganho mais, ou eu ganho menos. A linha que corta, que é a marcação na curva, ela é exatamente isso aqui, ó, IPCA mais 6,86. Só que com título público, título do governo, Tesouro Direto, eu consigo enxergar a marcação a mercado, porque tá todos os dias aí, em dias úteis, tá precificando o título de maneira diversa. Isso é marcação a mercado. O mercado precificando o título na data X. Só que no vencimento, o governo vai te entregar IPCA
mais 6,86. Ou seja, a rentabilidade que eu contratei no momento da compra. Nossa, Luan, você está misturando aqui, eu quero saber lá do lucro, porque que ele não importa. Calma, você tem que entender a base. Já vi gente falando, enrolado. Rapaz, olha, eu acho que eu sou bem objetivo. Tem gente que enrola muito mais. Mas enfim, é pra você entender, senão você fica no raso. Então tá, então você entendeu a marcação ao mercado, a lógica aqui. Já a marcação na curva tem mais a ver, sabe com o quê? Eu abri aqui um CDB da minha conta, do BTG Pactual. E nesse CDB, tá vendo aqui, valor de compra, 76.400, tá, entendi. Saldo líquido, 85.855. Então evoluiu, né? Saldo bruto 87, o que importa é o líquido, porque aqui é o imposto de renda. Tem uma evolução. Isso é marcação na curva. Evoluiu, evoluiu. Linha reta, não vai ter oscilação. Com debênture, por exemplo, eu vou ter marcação a mercado, e aí eu vou ter que resgatar de acordo com a rentabilidade naquele momento. Mas carregando até o vencimento, a empresa não quebrando, dando default, aí eu vou ganhar a rentabilidade contratada. Isso que é investir em dívida em renda fixa. Então, marcação na curva é isso. É justamente o quanto que, teoricamente, eu ganharia se não tivesse marcação a mercado, carregando o título por determinado período. Então, por exemplo, se não houvesse a marcação a mercado, seja qual fosse o momento do resgate desse IPCA mais 2050, eu ganharia IPCA mais 6,86. Mas por que não é assim que acontece? Porque tem a maldita marcação a mercado, que é a variação do preço do título, de acordo com as condições do mercado, antes do vencimento. É isso, marcação, variação. Na curva não vai ter. Na curva tem, é a evolução. Quanto que eu ganharia se não tivesse marcação a mercado? Por isso que é aquela linha reta, tá? Isso existe. Então é isso. Ficou claro? Então tem esses dois conceitos. Agora a gente chega no conceito de marcação na dívida ou da dívida, que aí entra o nosso exemplo de Intelbras. O que acontece? Esse aqui é um demonstrativo da Intelbras do ano de 2024. O que eu quero te mostrar? Que a Intelbras é uma empresa importadora. Ela importa muito, não o produto final, né? Importa os insumos para o produto final. Olha o tanto que ela importa. Você vai aqui em fornecedores, ó, mercado externo. Olha, ó, 2023 para 2024. Olha só, cara, o número é muito superior ao mercado interno na seção fornecedores. Ela importa mais de 80% do que ela produz. É uma importadora massiva. Por conta disso, ela acaba se expondo mais ao dólar. Seja na receita, porque ela precisa precificar de acordo com esse custo que é dolarizado da importação, seja especialmente na sua dívida. Muitas empresas, mesmo que não sejam importadoras, elas acabam tomando dívida em dólar. Mas aqui eu estou pegando a empresa que tem mais exposição ao dólar por ser uma grande importadora. Então você já consegue supor o seguinte, uma empresa que tem muita exposição ao dólar, seja na importação, seja na sua dívida. Isso é verdade. E não à toa que no ano de 2024, a empresa, olha só, presta atenção, aqui na seção do lucro líquido. Quando você compara o quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023, você vai notar aqui uma diferença gritante. Em 2023, a empresa teve um lucro por variação cambial de 1 milhão. 1 milhão aqui, tá? Só que no quarto trimestre de 2024, ela teve um prejuízo de 26 milhões, quase 27. Essa é uma diferença em termos percentuais de 2.722%. Incrível, né? Isso significa que o prejuízo saltou, na verdade, foi de um lucro para um prejuízo pesadinho. Então, mas o que significa essa variação cambial? Que você vai notar que, olha só, em termos de despesa financeira é o quanto a empresa realmente gastou de pagamento de juro. Quanto que ela gastou, desembolsou, tá? Então aqui tem efeito no caixa. Saiu do caixa da empresa. Despesa financeira. Receita financeira é o que entrou no caixa da empresa por conta de juros também. Ué, a empresa ganha com juro, mesmo não sendo um banco? Claro, pô. O caixa dela não rende? O caixa da tua empresa, se você tem um CNPJ, não rende? Claro, entendeu? Então tá. E o que aconteceu em termos de despesa financeira? Gastou 48 milhões no quarto trimestre de 2024 e gastou quase 50 milhões em 2023. Então, no caso aqui da despesa financeira, teve queda. Então, 2024 foi melhor em termos de despesa financeira. Só que, em termos de variação cambial, foi muito pior, como a gente viu. No final das contas, o lucro líquido, ou lucro aqui, foi afetado negativamente em 2024 por conta dessa variação cambial negativa sobre a dívida. O que é o resultado financeiro? Que impacta o lucro, né? Porque o lucro é a última linha, então ele é impactado pelo resultado financeiro. Ele é o quê? É eu pegar a receita financeira e deduzir, ou seja, subtrair da despesa menos a variação cambial da dívida, porque parte da dívida aqui é em dólar. Então, vamos lá, nem precisa consultar, precisa aprender a fazer. Em 2024, quarto trimestre só, tá? Se eu tenho 48.620 menos 48.071 menos
26.672, eu tenho aí um resultado financeiro negativo de 26 milhões. Tá. No quarto trimestre de 2023, como é que foi? 54.402 menos 49.925 mais 1.017. Eu tive um resultado positivo de 5 milhões e 500. Quase ali. Então, olha a diferença. Isso impactou no lucro líquido. Se eu olho só para o lucro, eu desconsidero isso aqui. E essa variação cambial é a marcação na dívida. Por quê? Porque aqui eu não desembolsei nada. Eu não tive que pagar nem mais nem menos naquele momento por conta dessa variação cambial negativa. E por que teve essa variação cambial? É que no ano de 2024, o dólar fechou com uma alta de 27%. Por isso que eu peguei o resultado do final do ano. Essa alta do dólar encareceu a dívida, porque a dívida é em dólar. Consegue entender isso? Porque veja, vamos colocar um exemplo aqui, hipotético. A empresa vai lá, pega uma dívida de 100 milhões de dólares, com o dólar assim, 100 milhões de dólares. E aí tem o cronograma de pagamento da dívida, eu pago os juros ali de forma periódica, depois tem a amortização, essa coisa toda. Tá, 100 milhões de dólares. Mas e se o dólar foi para 6 reais, 6,30, como aconteceu? Putz, se isso acontecer, mesmo que sejam os mesmos 100 milhões de dólares, encareceu a minha dívida, né? Sim, encareceu. Que agora era 500 milhões de reais, se tornou 600 milhões de reais, menos 100 milhões. Eu tive um prejuízo por variação cambial que impactou na dívida. E aí eu tenho que colocar isso como um resultado negativo. Da mesma forma, se o dólar caísse para 4, isso gera um resultado positivo financeiro de mais 100 milhões, porque agora eu tomei uma dívida de 500 milhões, agora ela vale 400 milhões de reais. Então fica nessa oscilação. Isso é marcação na dívida. Só que você não concorda que não impactou necessariamente o caixa, porque se o dólar, como aconteceu em 2025, cair de novo, vai estabilizar a coisa toda ali. E a empresa não necessariamente tem que pagar aquilo imediatamente. Pode ter um desembolso de caixa maior? Pode, se o dólar continuar alto. Aí os próximos meses de pagamento, os próximos trimestres, aí vai encarecer o resultado financeiro. Mas imediatamente só teve uma marcação, ou seja, uma variação, mas não teve desembolso imediato ali. Pode ter no futuro. Percebe isso? Claro que se o câmbio se descontrolar, aí você vai ter um efeito muito negativo para a empresa no futuro, com o encarecimento da dívida e cada vez mais pagamento de juros. Mas não foi o que aconteceu, por exemplo. Só que já teve que colocar, né, aqui na variação cambial. Então entenda que é algo sem efeito caixa, só que o lucro é impactado, né? O lucro caiu. O lucro da Intelbras, mesmo que esses 26 milhões não tenham impactado o caixa imediatamente, o lucro caiu. Por isso que, ó, se você olhar só para o lucro, principais indicadores financeiros aqui, ó, da Intelbras, quarto trimestre de 2024, quarto trimestre de 2023, lucro líquido saiu de 150 milhões para 127. Só que a gente viu que 26 milhões veio de variação cambial. Então a queda não seria desse tamanho aí. Só que você olha, nossa, caiu 15%. Me ferrei, Intelbras. Não é assim. No caso da Petrobras, como a gente viu, é ainda pior, porque teve prejuízo daí. Vamos pegar aqui a Petrobras. O que aconteceu no quarto trimestre? Olha só, lucro, prejuízo de 17. Caramba, 17 bi. É aquela manchete, 17 bi. Só que aqui teve o mesmo efeito. Como a dívida da Petrobras é alta, em termos absolutos, o impacto é muito maior. Se eu olhasse para o fluxo de caixa operacional, eu veria que ela gerou caixa de forma positiva, até fluxo de caixa livre. Só que o lucro foi negativo, teve um prejuízo por conta de marcação da dívida. E com Vale, teve isso também? Teve isso também. Olha só aqui, ó. De novo, quarto trimestre de 24, EBITDA positivo, só que teve prejuízo, ó, de quase 700 milhões aqui, ó. De novo, dívida. E ainda temos a Suzano. O que aconteceu com a Suzano? Quarto trimestre de 24, 15 bi e meio, né, de resultado financeiro. Ó, então aqui, ó, ela teve um prejuízo muito por conta de marcação da dívida de 15 bi e meio. No final das contas, o resultado líquido foi um prejuízo de 6,7 bi. Só que ela gerou um caixa de quase 6 bi e meio. Isso, o EBITDA, né? A geração de caixa efetiva foi de quase 5 bi. Então veja, não teve efetivo dano ao sócio aqui, como poderia parecer. Só foi marcação. Conseguiu entender meu ponto? Por que só olhar para o lucro é um grande erro e que em muitas ocasiões ele não importa? Não só com empresa exportadora de commodity, mas também empresas que sejam importadoras e tomam dívida em dólar. Então cuidado com as manchetes. Você precisa ir além e entender o que realmente aconteceu com empresas dessa espécie. De novo, claro, o lucro importa super empresas financeiras, que daí não tem essa desculpa, né? Um Itaú ou uma seguradora como a Caixa Seguridade, aí não tem essa desculpa. Mas afora esses casos, precisa ter mais cuidado ao só dar uma olhadinha rápida, né? Só uma olhadinha rápida, sem entender o que aconteceu de fato. E sem entender esse conceito de marcação da dívida.
Deu para entender? Agora só mais um recado para você. Análises aprofundadas de empresas e no detalhe, via relatórios ou vídeos, tudo isso você vai encontrar na minha comunidade. Comunidade Formação Mirai Investing. Olha só, tô aqui dentro da minha comunidade. Olha a dúvida ali do Rafael. YouTube 3. Projeção, considerando o lucro líquido 2025 de 45 bi, ROI de 21 e um crescimento de 7% do LPA para os próximos 5 anos, além de uma taxa de desconto de 15%, é factível dizer que a empresa tem um valor intrínseco de R$ 42 a ação e possui uma margem bem interessante de 15%, com uma TIR de IPCA mais 10, fala, cara, o que esse cara tá falando? Falou grego esse Rafael. Então, é membro da comunidade, é esse nível aqui, ele entendeu o jogo. Tudo isso ele aprendeu comigo provavelmente, ou pelo menos teve um reforço. E aí eu respondi, totalmente factível. Eu respondo todos os membros e sigo as suas sugestões de vídeo. Olha só, últimos conteúdos. Vamos, pessoal pediu. BTG, pessoal pediu. Apvida, eu trouxe um alerta aqui porque tem um indicador que pode enganar bastante o pessoal. Tegma, pedido. E assim sucessivamente. Tem aqui os Insights Mirai, os meus insights. Tem um e-book, dividendo permanente. Tem planilha de como escolher ações, fundos imobiliários. Tem aqui, ó, as minhas análises em relatórios, sou o CNPI. Relatórios de análise de fundos imobiliários. Relatórios de análise de ações. Vou clicar aqui em ações para você ver. Ó, ISA Energia, Copasa, e você baixa o relatório e te ajuda a tomar decisões. Tem valor intrínseco lá. E ainda a minha planilha de valor intrínseco das ações, levando em conta as mais diversas premissas que o Rafael comentou ali, por exemplo. Muito bom, né? E ainda tem o meu treinamento, Formação Mirai Investing. Meu treinamento completo de finanças e investimentos. E tem muito mais. Tudo que o investidor pessoa física precisa para investir bem e aumentar sua rentabilidade está aqui na comunidade FMI. Então entre, teste por 7 dias grátis. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, QR Code na tela também. Se não fizer sentido para você, você cancela, tá tudo certo, não tem problema. Mas e aí? Comenta aqui embaixo. Você já sabia desse conceito de marcação da dívida e como isso é muito importante para você analisar o resultado das empresas? Então já compartilha esse vídeo com seus amigos para que o pessoal saiba disso, que tem muita gente se enganando com manchetezinha sensacionalista. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu trago algumas limitações do critério do Décio Bazin de preço teto, para você aumentar seu senso crítico.